Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o Fundo Imobiliário RBVA 11, Fundo dos Segmentos de Varejo. Ele possui muitas agências bancárias dentro do seu portfólio e a gente está percebendo que os bancões estão fechando muitas agências e entregando muitas agências que eles alugavam. E como será que vai ficar isso no RBVA, hein? Vamos ficar sabendo disso aqui hoje. Então, vamos iniciar o nosso estudo do RBVA 11, Fundo do Segmento de Varejos da Rio Bravo. Qual que é o valor atual da cota dele? R$ 98,78 e ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,94. Então, está sendo negociado 6% abaixo do seu valor patrimonial. Possui uma liquidez média diária de 876 mil sendo negociados todos os dias e um dividend yield de 11,11% nos últimos 12 meses. E a valorização dele nos últimos 12 meses foi uma desvalorização de 12,83%. E qual que é o objetivo e a política de investimento desse fundo imobiliário? Ele tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição e posterior locação a terceiros ou arrendamento de imóveis de natureza comercial, performados, notadamente imóveis comerciais destinados a varejo e aquisição eventual de edificação e ou adaptação de imóveis para locação a terceiros mediante a celebração de contratos de locação. O seu perfil de gestão é uma gestão ativa, ou seja, o gestor tem certa liberdade para poder gerenciar a carteira do fundo, vender um ativo, comprar outro ativo e por aí vai. Seu administrador e escriturador é Rio Bravo Investimentos, seu gestor também é Rio Bravo Investimento. E a taxa de administração e gestão dele é de 0,65% ao ano sobre o valor de mercado. Aqui é uma taxa bem aceitável. A gente estuda outros fundos imobiliários aí que cobram taxa de administração de 1,10%, mais taxa de gestão, mais taxa de performance. Então, para o Rio Bravo aqui está ok. Patrimônio líquido hoje de 1,2 bilhões, início do fundo em 2012, então já é um fundo bem antigo no mercado e ele tem uma quantidade de cotas de 11.588.000 cotas aproximadamente e um número de cotistas de 43 mil cotistas. Aqui do lado a gente vê que de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, no período de um ano, a base de cotistas aumentou consideravelmente, saiu lá dos 36 mil aproximadamente, foi para os 43 mil em um ano, então os cotistas estão entrando nesse fundo imobiliário. E o Rio Bravo, ele é o primeiro fundo imobiliário com foco no varejo de rua e ele possui uma construção pioneira de um portfólio voltado para o varejo da rua, com a visão estratégica da Rio Bravo da vocação da maior parte do portfólio para uso varejista. E o portfólio dele tem um portfólio core para o varejo, seria o foco em ativos bem localizados e com vocação para o varejo nas principais cidades do Brasil, onde o varejo seja predominante e traga a segurança e resiliência da renda e, além disso, foco nos locatários e contratos, como seria capacidade de atrair bons inquilinos com ótimo risco de crédito e contratos com potencial de geração de receita de locação sustentável no longo prazo. E aqui a gente vai ver que ele possui contratos típicos e contratos atípicos dentro da sua carteira. Hoje ele possui 81 ativos, é uma quantidade bem considerável de imóveis, mas aqui do lado a gente já olha que esses 81 ativos estão concentrados em apenas 6 inquilinos. E a gente vai ver que boa parte são agências bancárias e como que isso vai ficar daqui para frente com os bancões fechando agências bancárias físicas, né? E trazendo a parte digital ali, que hoje em dia está começando essa era digital, então o banco digital está chegando aí, muitas startups e os bancões têm que se adaptar. Vamos ver como que o Rio Bravo vai ficar dessa forma. A ABL dele hoje de 201 mil metros quadrados, uma taxa de vacância de 0,7%, então está bem tranquila a vacância dele, praticamente zero. E aqui embaixo a gente vê que a distribuição geográfica dele é boa também. E o indexador seria o IGPM, pega boa parte da receita dele e 17% fica com o IPCA. Então ele tem uma boa distribuição geográfica aqui, diversificação geográfica, na verdade, uma boa quantidade de ativos, mas tem uma concentração, vamos dizer assim, em poucos inquilinos. Vamos dar uma olhada agora na parte da venda das agências? Hoje, o RBVA ele está com uma estratégia que chama-se estratégia de A a Z. E o que significa isso? Olha só, o que permitiu o Fundo Imobiliário Rio Bravo
Renda Varejo ser o primeiro fundo de varejo predominantemente de rua no mercado de fundos imobiliários brasileiro, foi sua composição inicial apenas de agências bancárias. Só que a gente vendo toda essa era digital chegando, em 2018 os cotistas, através da mudança do regulamento do fundo imobiliário, mudou essa estratégia de ter apenas agências bancárias e eles acreditaram na aposta do futuro. E aí o RBVA realiza uma mudança da composição do seu portfólio, a qual chamaram de implementação de estratégia de varejo, com a manutenção em portfólio de ativos considerados core, ou seja, bem localizados e com vocação para varejo, ao passo que há uma aquisição de ativos de varejo nas principais ruas e avenidas das principais cidades do Brasil, onde o varejo seja predominante e traga segurança, resiliência de renda e robustez do patrimônio para o portfólio do fundo. E com isso, eles vendo que esse movimento da forte expansão das agências bancárias que teve lá no início da década, ele havia se perdido, ou seja, perdeu a força, e aí essa onda da digitalização chegando, eles viram que é importante desfazer um pouco dessa parte das agências bancárias, tirar a concentração dos imóveis ali da parte das agências bancárias e diversificar mais dentro do varejo. Então, daí em diante, 2018 em diante, começou a mudar a estratégia de investimento do RBVA e nós vamos ver por que tudo isso está acontecendo agora. Tá gostando do vídeo? Tá te ajudando? Então, ó, dá um like aí que isso aí ajuda demais aqui também. E com essa mudança na estratégia de investimentos do RBVA, ele trouxe duas avenidas que eles chamam assim, que seria a implementação da estratégia de transformação do portfólio, passa por dois caminhos. Quais são? Alienação de imóveis com ganho de capital, principalmente agências. Então ele tem agências há um bom tempo, então esses imóveis de lá para cá se valorizaram e eles vão vender esses imóveis para ter o ganho de capital e mudar também essa estratégia, passar um pouco para o varejo, tirar um pouco das agências. E segundo, captação de novos recursos para aquisição de ativos, seguindo três pilares. Quais são eles? Localização, ativos em regiões premium ou com possibilidade de valorização no longo prazo, com atratividade cativa de locação e fluxo de pessoas. Locatário, capacidade de atrair bons inquilinos com ótimo risco de crédito, capacidade de pagar aluguel e operação saudável. E contrato, potencial de geração de receita de locação sustentável no longo prazo, buscando contratos atípicos ou excelentes garantias. Contratos atípicos são contratos que normalmente os imóveis eles são adaptados ou construídos para aquele inquilino específico ali. Então, normalmente os contratos atípicos possuem prazo de duração maior e também possuem multas altíssimas quando o inquilino tenta romper, tenta quebrar o contrato, e outras características a mais também e diferentes do contrato típico. Então, normalmente o prazo dos contratos atípicos são bem maiores. E aqui um dos motivos para o RBVA começar a mudar a sua estratégia, olha só essa notícia: Santander informa fundo RBVA 11 que não renovará aluguel de 26 agências. Isso aí assusta o cotista, mas o RBVA já está com essa estratégia de mudança do portfólio dele ali, e a gente tem que entender e confiar na mão da gestora, que eles já estão fazendo o trabalho, já se adaptando, vender essas agências aí para fazer o ganho de capital e investir em outros imóveis de varejo que vão trazer aquela estratégia core que eles falam para a gente. Então o Santander comunicou ao Fundo Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo que não irá renovar os aluguéis de 26 agências que vencem entre dezembro de 2022, ou seja, nesse ano, e julho de 2023, ano que vem, informou o Fundo Imobiliário ontem por meio do fato relevante. Essa notícia ela é antiga, tá bom? Olha aqui, 11 de agosto de 2020, mas eu estou trazendo para exemplificar para a gente que esse setor de agências bancárias aí vão começar a sofrer um pouco, aí esses fundos que investem em agência bancária vão começar a sofrer um pouco se eles não se adaptarem desde agora, porque a tendência é era digital mesmo, pessoal. E aí aqui embaixo no fato relevante, o fundo imobiliário informou que a não renovação dos contratos em seus vencimentos não impactará suas receitas ou distribuição de resultados de forma imediata. Os contratos de locação continuam com plena vigência até os respectivos prazos de vencimento, bem como as cláusulas de reajuste de valores conforme indexador, diz o documento. Ou seja, os contratos vão ficar vigentes até o vencimento deles. Então isso aí já é previsível
pelo RBVA. Se fosse uma quebra de contrato, uma ruptura pontual ali, sem esperar o vencimento, isso aí poderia sim impactar diretamente e rapidamente na receita. Mas como vai vencer ainda os contratos, o RBVA já vai se ajustando e já vai pensando, pesquisando novos imóveis no mercado para na hora que vender as agências, ele conseguir comprar bons imóveis. O cronograma de vencimento dos contratos, a gente percebe que boa parte deles estão para depois de 2030. A porcentagem da receita contratada por locatário, hoje a gente percebe também que o Santander tem 42% da receita, vai desfazer de boas partes das suas agências, vai devolver as agências, não vai renovar os contratos, então isso aqui vai diminuir essa concentração no Santander. Caixa Econômica, Centauro, Renner e GPA. Aqui do lado, porcentagem de capital investido por locatário, Santander tem a maior parte também. E os tipos de contrato, hoje 91% dos contratos do RBVA são contratos atípicos e apenas 9% contratos típicos. Entrando na sua parte gráfica, agora pegando esse gráfico aqui em cima, comparando com o Ibovespa e com o IFIX, os dados que a gente tem são só de maio de 2019 em diante. Então, nesse atual momento, ele está vencendo bem pouco aqui o Ibovespa, que seria essa linha laranja, e o IFIX, que seria essa linha azul aqui, não está tendo muita rentabilidade depois da queda de março de 2020. Aqui embaixo um gráfico que já pega um passado maior desde 2012, desde quando o fundo está aí no mercado. Então ele tem um crescimento no longo prazo, entrega um crescimento, cresce acima do IFIX e cresce acima do CDI líquido. Pegando a sua parte gráfica agora, ao meu ver, ele está numa consolidação, numa lateralização desde julho de 2021. Isso aqui pode ser dúvidas dos cotistas. O mercado como um todo está em queda, o Ibovespa está em queda, crise econômica no mundo inteiro, pandemia, então ficam ali ressabiados ali. E aqui também tem essa parte das agências bancárias, do Santander não renovar seu contrato, então fica-se na lateralização. Para mim, quem gosta desse fundo imobiliário, são bons pontos de compra para você ir fazendo seus aportes tranquilo. Tem praticamente um ano que você fica ali fazendo aportes praticamente nos mesmos valores. MACD aqui embaixo, o azul cruzou por cima da laranja no atual momento, aqui em 2022, talvez seja essa retomadazinha dele aqui, mas ele ainda não se recuperou, tá bom? De março de 2020. E o índice de força relativa está quase equilibrado aqui, a força compradora e força vendedora, mas a força vendedora ainda está mais forte do que força compradora. O importante aqui, para ele entrar numa tendência de alta, ao meu ver, seria o seguinte: cruzamento das médias móveis, média móvel de 17 períodos, cruzar por cima da de 72 períodos, e aí sinalizaria uma reversão de tendência, tá bom? Romper essa lateralização, essa resistência aqui em cima da lateralização, e aí ficaria ok, tinindo para o RBVA 11. Agora, resumindo esse fundo imobiliário, o que eu acho? Preço sobre valor patrimonial está sendo negociado um pouco abaixo do valor patrimonial, paga bons dividendos, fundo antigo no mercado do segmento de varejo, primeiro fundo imobiliário focado ali em agências bancárias, só que agora ele viu que ele não pode ficar nessa concentração de agências bancárias, tem muita agência bancária dentro do seu portfólio. Ele tem que mudar essa estratégia, ele já está vendo isso desde 2018. A tendência agora é ele mudando o seu portfólio, focando mais em comércio varejista mesmo, mais em lojas de varejo do que em agências bancárias. Então vai ter aquele período de transição do portfólio do RBVA 11 ali para se ajustar ao que o mercado está exigindo no atual momento e no futuro próximo, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, espero que tenha te ajudado um pouco aí. Dá aquele like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, que aí você começa a fazer parte dessa família aqui que está buscando a liberdade financeira, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.